Graça e paz, irmãos. Abram suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 1. Eu já chego por estrala assim, Jesus. É que esse púlpito tem uma adaptação para baixinhos. Provérbios, capítulo 1, verso 1. Assim diz a palavra do Senhor. Provérbios, capítulo 1, verso 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Oremos mais uma vez. Pai Santo, Deus bendito, teu povo está aqui reunido em torno da tua palavra e pedimos as tuas bênçãos, o discernimento do teu Espírito, a condução do teu Espírito para que entendamos a tua palavra. Age em nosso coração, dá-nos o coração apropriado, Senhor. Assim te pedimos em nome de Cristo, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu. Amém. Meus irmãos, como de costume, nas atividades do seminário, todo semestre nós saímos para fazer evangelismo em apoio às igrejas locais. Nos dividimos em duplas e saímos de porta em porta, conversando com as pessoas e falando do Evangelho, anunciando o Evangelho. E como tem sido cada vez mais perceptível o aumento de pessoas que desconhecem a linguagem do Evangelho, que desconhecem exatamente o enredo da salvação, não é tão comum você abordar as pessoas e pressupor que elas conheçam, por exemplo, que Jesus é aquele que curou o cego, que andou sobre as águas, linguagem que para nós é perfeitamente tranquila. Mas, quando nós apresentamos Cristo e Ele fazendo todos esses feitos, as pessoas olham com aquele olhar de quem eles estão falando? É uma característica de uma sociedade já pós-cristianizada, já secularizada, pessoas que desconhecem esse enredo. Então nós fazemos algumas abordagens, por exemplo, perguntamos, você conhece os 10 mandamentos? 10 mandamentos? Ele pergunta, olha, não sei ao certo, eu acho que eu já ouvi falar. Você já ouviu aquele falar, não matarás? Aí ele responde, sim, já ouvi. Mas naquela desconfiança, ainda como se não fosse algo muito claro, a gente pergunta fazemos uma outra pergunta, você, por exemplo, se você morrer hoje, para onde você vai? A pessoa já fica totalmente, não faço ideia. Não sei, aí vai dependendo da sua crença, vai dependendo daquilo que você crê, né? E ainda assim é subjetivo. E ainda quando um crente, você encontra um crente, alguém que se identifica, não, eu sou um cristão, um evangélico, você pergunta, para onde você vai quando você morrer? Olha, não sei, eu acho que é para o céu, não sei, mas não tem como saber, né? Não é garantido. Ninguém teve lá. Ou seja, nem mesmo o crente tem convicção, aquele que se diz crente, né, não tem convicção acerca dessa verdade, de que quando morremos, vamos para Deus. O que ocorre, meus irmãos, é que o já está vazio desse pressuposto, desse ideal cristão. Então já não partimos do mesmo ponto de partida, por assim dizer. A linguagem bíblica, se quisermos anunciar para fora, já deve sofrer alguma adaptação, não porque a mensagem ela é insuficiente, mas porque nós comunicamos, da maneira como a comunicamos hoje, partimos do pressuposto que as pessoas já conhecem as Escrituras. Nós precisamos então ter uma maneira diferente de abordar a Escritura. Sempre então, como fazendo esse questionário, evangelizando as pessoas, as respostas são extremamente variadas. Porque nós vivemos em um mundo complexo, conturbado. Pessoas caminham sem convicção, sem certeza, sem verdades, sem sabedoria. Então, evangelizar com essas linguagens cada vez mais será um desafio. Eu acho muito interessante, por exemplo, um estudo que eu vi do pastor Daniel Santos, que ele observou que o livro de Provérbios não menciona absolutamente nenhum episódio da história da redenção de Israel
dos quais estamos familiarizados. Nele, no livro de Provérbios, você não vai encontrar menções aos patriarcas. Não tem menções sobre Abraão, Isaac e Jacó. Não há menção sobre o dilúvio. Não há ainda a menção sobre aquele evento da Torre de Babel que dividiu a humanidade, a peregrinação de Abraão, a catástrofe em Sodoma e Gomorra, a libertação do Êxodo. Não fala sobre Davi. Ou a mensagem dos Salmos. Não menciona nenhum profeta. Nenhum. Parece que é um livro descasado de qualquer parte das Escrituras. Ele não faz referência a nenhum. Porém, contudo, o Novo Testamento cita muito. Demais. Por exemplo, a carta de Tiago a Provérbios, a carta de Tiago, ela é baseada em Provérbios. E há aquele apelo, busque a sabedoria, peça, porque Deus dá a quem pede. Tiago faz essa exortação constantemente. Mas então o livro de Provérbios, ele não faz referência ao restante das Escrituras, e isso é intencional. Isso é intencional porque o livro é desprovido dessas referências com a seguinte razão: porque ele foi preparado para ser um material evangelístico. Se ele é um material evangelístico para comunicar com quem não é do povo, então ele tem que ter uma linguagem familiar aos outros. Uma linguagem que seja fácil para aqueles que estão ouvindo. Então, Provérbios visa alcançar pessoas que são incrédulas, que não fazem parte do povo da aliança. Então, por isso que ele tem uma linguagem fácil, por assim dizer, que não traz termos teológicos. É muito mais fácil você comunicar, falar com alguém sobre uma verdade bíblica, do que eu usar um argumento teológico que faz sentido para quem está familiarizado com a Escritura. Não adianta eu chegar no incrédulo e dizer, olha, você é um pecador. Tudo bem, isso é verdade, mas pecado para nós faz sentido, mas para um ímpio, para quem não tem familiaridade com a Escritura, que sentido faz? Então, o provérbio é uma mensagem simples, compactada, que ao entrar em contato com a realidade ou a necessidade de alguém, ela então expande, abrange o nosso mundo, conecta as nossas experiências. Essa é a função de um provérbio. Por isso que eles são tão sucintos. Uma frase na nossa Bíblia, às vezes um versículo, que você passa para refletir a verdade que ele está meditando, e ela é tão acessível, conecta a nossa experiência de uma maneira tão tranquila. Então, nesta noite, eu gostaria de fazer um convite a você. Um convite para abraçar a sabedoria e encarar o grande desafio de viver o Evangelho crescendo no conhecimento do Senhor. Então, o tema da nossa mensagem nesta noite é: abrace a sabedoria. É este convite que quero fazer aos irmãos. Mas, para fazer isso, eu quero introduzir o livro de Provérbios, explicar um pouco como este livro funciona, uma visão mais geral dele, e por que ele está posicionado aqui no cânon bíblico, né? Então, a primeira observação que eu faço para você abraçar a sabedoria é compreender as partes do livro. Parece óbvio, e é óbvio isso de fato, mas quando você está lidando com um livro, é importante você se familiarizar com suas partes. Então, observe que o livro ele tem uma divisão clara em duas partes. Capítulo 1, verso 1, ele começa, Provérbios de Salomão. No capítulo 10, verso de número 9, ele também passa a dizer, Provérbios de Salomão. Mas há um detalhe interessante, que do capítulo 1 até o capítulo 9, ele é uma seção única do livro, que contém os maiores discursos dentro do livro. São parecidos com parábolas. Eles não são tão sucintos, versículos que expressam verdades proverbiais, mas eles são funcionam como parábolas. E ainda são compostos de, por exemplo, você não encontra nessa seção
provérbios que são individuais, como por exemplo, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Provérbios 16, verso 1. Esse tipo de afirmação ou de conteúdo mínimo, mas que carrega tanto sentido, você não vai encontrar nessa seção, do capítulo 1 ao verso 9. Ela é singular no livro. E essa parte ela é singular porque ela tem uma função de gerar um contexto para o livro. É como se o autor estivesse te chamando, te dando N razões para você abraçar a sabedoria. Então, durante 9 capítulos, o autor de Provérbios vai tentar te convencer de que você precisa da sabedoria. Então, esses 9 capítulos, ele faz um pano de fundo para todo o restante do livro. É esse convite que ele faz. É importante essa função desses 9 capítulos. E a segunda parte, ela é totalmente diferente da primeira, que aí sim vai do capítulo 10 até o final do livro, que é um conteúdo que muda completamente. É como ler uma lista telefônica. Você passa a ler Provérbios a partir do capítulo 10, verso 1, e você vai reparar que é um texto que, se lido de maneira corrida, ele não faz sentido. Parece um texto desconexo, porque ele vai dizer afirmações de um verso e no outro verso vai dizer outra, que não propriamente não tem relações. Ele busca de fato fazer uma sequência, listar verdades. E aí, é uma maneira que ele já também nos diz de como ler Provérbios. A partir do capítulo 10, se você acha, Provérbios é um livro que tem 31 capítulos, então eu vou pegar um mês que tem 31 dias e vou ler um capítulo por dia e vai ser, bacana. Desculpe, irmãos, ele não foi feito para ser lido dessa maneira. A partir do capítulo 10, você lerá apenas um versículo por dia. Ele foi feito para ler um por dia. A partir então deste momento, você para refletir, então, diz assim, por exemplo, o capítulo 10, verso 1, Provérbio de Salomão, o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Você vai passar o dia pensando nisso. E você não vai se preocupar com o verso 2, que, por exemplo, diz, os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Qual a conexão com o verso 1? Nenhuma. Mas é para você meditar na reflexão que um sábio, ao compor este livro, conecta a nossa experiência e diz, pense sobre isso. Passe o seu dia refletindo sobre esta verdade. Porque buscando essa reflexão, essa verdade, você se tornará sábio. E quando a gente entrar propriamente em Provérbios, a princípio eu só estou fazendo a introdução, mas quando entrarmos exatamente vendo os propósitos do livro, você verá que o propósito do livro é te tornar sábio. Para que você compreenda a sabedoria, os ditos dos sábios. Essa é uma das funções do livro. Então o livro contém essas grandes divisões. Mas também o livro tem a sua própria divisão natural por autoria. Por exemplo, eu falei que do capítulo 1, verso 1, ele começa com Provérbios de Salomão. Capítulo 10, verso 1, também diz que é Provérbios de Salomão. Porém, no capítulo 22, verso 17, ele diz o seguinte, capítulo 22, verso 17, inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios. E aqui já muda, já não é Salomão, é os sábios. E ainda, se você observar, capítulo 24, verso 34, ele dirá, eu marquei errado, Provérbios 24, verso 23, são também estes provérbios dos sábios, mais uma vez, um conjunto de provérbios dos sábios. Mas observe ainda, capítulo 25, verso 1, são também estes provérbios de Salomão, mas olha o detalhe, os quais transcreveu os homens de Ezequias, rei de Judá. Estes provérbios têm a origem em Salomão, porém, eles foram escritos, organizados, transcritos por homens de Ezequias.
Estamos falando de alguém que viveu 200 anos depois de Salomão. E esses provérbios de Salomão estavam correntes, mas Ezequias pegou homens para que eles organizassem, transcrevessem os provérbios de Salomão. Então, este capítulo, do capítulo 25 até o 29, é esses provérbios que foram transcritos pelos homens de Ezequias. Este fato é crucial porque mostra que o livro de provérbios não foi autoria de Salomão unicamente. Historicamente, ele tem uma composição, ele foi composto por provérbios de Salomão. Grande parte, evidentemente, é de Salomão, como nós vimos, capítulo 1 até o verso 9, ele diz que é provérbios de Salomão. Capítulo 10 até o capítulo 22, provérbios de Salomão. E depois retorna, mais uma vez, com o conjunto de Ezequias, provérbios de Salomão, e conclui o livro também dizendo que é de Salomão. Ou seja, 90% do livro é de Salomão. Mas é importante que ainda, por exemplo, no capítulo, se você observar o conjunto dos 934 provérbios contidos nos livros, diz a história que Salomão escreveu cerca de 3.000 provérbios. Muita coisa. Mas nós só temos aqui cerca dele propriamente, 690. Então é importante que entender que os homens de Ezequias fizeram esse trabalho de edição. As pessoas vinham de todas as partes do mundo para ouvir Salomão. Então daí essa fama que ele tem dos seus provérbios correr e de serem acatados, de pessoas buscarem se comparar com Salomão e observar, olha, ele é sábio, ele é diferente. E as pessoas se aproveitavam dessa sabedoria para aprender, tomavam este conhecimento. A quinta parte do livro, ela começa dizendo que, no capítulo 30, observe que ele diz que tem um outro conjunto de salmos, palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. Ou seja, já também não é um conjunto de provérbios de Salomão, um outro grupo, agora é de Agur. Agur não é um israelita, mas sim um estrangeiro. Ele é conhecido por escrever os chamados provérbios numéricos. Por exemplo, há 4 coisas que não entendo, Provérbios 30, verso 18, e aí ele começa a listar essas coisas que ele não entende. Então sua participação sugere que ele foi alguém possivelmente alcançado pelas palavras de Davi, alguém que é estrangeiro, que veio, ouviu Salomão e aprendeu e se tornou um sábio. E ainda na conclusão do livro, o último capítulo 31, palavras de Lemuel, de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Veja, aqui ele está transcrevendo, Lemuel está passando os provérbios que ele recebeu de sua mãe. Então contém essas palavras, também o estrangeiro, que vem da região de Massá, que com certeza aprendeu de Salomão. A sua mãe, na verdade, recebeu essa instrução. Isso já nos dá umas lições importantes. Observe que a primeira parte do livro é uma tentativa de fazê-lo buscar o caminho da sabedoria. Abrace a sabedoria, é um convite. E a razão para isso é porque naturalmente, meus irmãos, e eu não quero ofender ninguém, nós somos tolos. A natureza humana caída, ela é tola. Nós tomamos, decidimos e escolhemos coisas tolas que não agradam a Deus. É por isso que ele faz, busque a sabedoria, abrace a sabedoria. Você precisa ser sábio, você precisa ter um coração sábio, você precisa se tornar sábio, porque a grande verdade é que todo ser humano, depois da queda, é tolo. Ele só faz escolhas que não agradam a Deus, que se afastam de Deus. Nós precisamos escolher a Deus, e escolher a Deus é andar em sabedoria, andar buscando o Senhor. É por essa razão que o livro nos chama e nos compele a abraçar a sabedoria, porque abraçando a sabedoria, nós encontraremos o Senhor.
Nas 6 partes do livro, você encontrará o nome pactual de Deus, como referência de justiça. Ele é a fonte da justiça e Ele é a fonte da vida. Então, recorrentemente, no livro de Provérbios, busca a sabedoria, tema o Senhor, porque o Senhor é a justiça, porque o Senhor é a verdade, porque o Senhor é a vida. Então, nós precisamos de sabedoria, nós precisamos do Senhor, porque é Ele quem nos concede estas coisas. E em segundo lugar, para abraçar a sabedoria, você precisa conhecer os personagens dos discursos que Provérbios está trazendo. Então, a primeira parte do livro, há 3 personagens marcantes. O primeiro são os pais. Claro que esses pais, eles estão em um diálogo com um jovem, instruindo. Então, ao longo do livro, você perceberá, por exemplo, capítulo 1, verso 8. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Por diversas vezes vai ser o filho meu, ouça. E o tom dessa linguagem é bem paterna mesmo, e materna junto. Exatamente porque é como se fossem pais dando instrução para os filhos. Meu filho, não faz isso. Se desvia daquele caminho. Não abraça isso. Não tome essa decisão. Escolha isso. É aquela linguagem mais palatável, com calma. Mas que, como bons filhos, nós gostamos de ignorar. A linguagem, então, de fato, ela expressa essa realidade de que pais, observem, não só o pai e mãe, fornece a instrução. Lembra de Lemuel? Recebeu os provérbios de sua mãe. Então, este contorno é esse pressuposto de que pai e mãe estão dedicados em instruir os filhos e chamá-los a andar em sabedoria. Mas o conselho dos pais, ele pode ser ignorado. E aí há um outro personagem muito importante, a sabedoria. Que ela, então, essa personificação distinta, ela fala com mais consciência. Diz, por exemplo, que a sabedoria, ela grita na rua, nas praças, clamando do alto, dos muros, nas entradas, nas portas. A sabedoria fala numa esfera pública, já não fala mais dentro de casa. Dentro de casa quem fala é os pais. Mas lá fora, de uma maneira pública, em que todos têm que ouvir, é a sabedoria. Como uma forma de complementar o ensino dos pais. Então, se o filho rejeita a sabedoria dos pais lá dentro, lá fora ele tem que ouvir, ouça os gritos da sabedoria. Abrace a sabedoria, desvie do caminho mau. Então, a instrução dela ela é mais incisiva, ela não é tão paternal. Ela já é mais dura. Ela fala, não seja tolo. Bem positiva. Abandone esse caminho. Não olhe para a mulher imoral. Ela já é impositiva. Não é aquele jeito cuidadoso de um pai falando. Mas já é uma coisa... Esse é outro personagem que é importante nós compreendermos. E um terceiro personagem convida o jovem para gozar as delícias do amor enquanto o marido está ausente. Ao longo dos primeiros 9 capítulos de Provérbios, nós ouviremos o convite, a sedução da mulher adúltera. E recorrentemente os pais dizendo, se afaste dela, filho. E a sabedoria, não olhe para ela, não seja tolo, desvia dela. E ela representa uma imagem para todo tipo de pecado, não apenas a prostituição. O argumento é que, não importa o quanto se ensine o certo, o jovem ouvirá os conselhos e palavras de procedência indesejada. E é por isso que há tanta exortação e insistência dos pais e da própria sabedoria em tentar te convencer a desviar do caminho todo. Veja que os usos desses personagens são metafóricos. Significa que o livro ele é uma instrução tanto para homens quanto para mulher. Por exemplo, deixa eu provar isso para você. Capítulo 4, verso 1.
Ele diz assim: ouvi, filhos, plural, homens e mulheres, aqui. A instrução do Pai, tanto para homens quanto para mulheres. Mas é interessante porque ele está usando essa linguagem metafórica de mulher. Você vai encontrar a mulher sabedoria, a mulher imoral, a figura dos pais. E eu quero chamar a atenção para essas duas mulheres que nós podemos encontrar em nossa vida. Mas eu quero explicar o valor metafórico que essas palavras, que essas imagens que o autor de Provérbios está utilizando. A importância que elas causam é porque elas representam algo muito significativo em nossas vidas. Deixe-me ler, por exemplo, tem um livro antigo, apócrifo, chamado de 1 Esdras, capítulo 4, verso 14 e até 22, ele diz o seguinte: Senhores, não é o rei grandioso, e não são muitos os homens, e não é o vinho poderoso? Quem é então que os governa, ou tem domínio sobre eles? Quem é que governa os reis? Quem é que tem domínio sobre eles? Diz assim: são as mulheres. As mulheres deram a luz ao rei e a todo o povo que governa sobre o mar e a terra. De mulheres vieram, e as mulheres criaram os próprios homens que plantam os vinhedos, os quais vêm o vinho. As mulheres fazem as roupas dos homens, elas trazem glória aos homens. Os homens não podem existir sem as mulheres. Se os homens acumulam ouro ou prata ou qualquer outra coisa bela, e depois vem a mulher encantadora, em aparência e beleza, o que eles fazem? Eles a abandonam todas essas coisas. E ficam boquiabertos, olhando para ela. E todos a preferem ao ouro ou à prata e a qualquer outra coisa bela. Ou seja, a mulher é a coisa mais desejada pelo homem. E ainda ele diz: um homem deixa o próprio pai, que o criou, e sua própria pátria, e se apega à sua esposa. E ainda, com sua esposa, ele encerra seus dias sem pensar seu pai, ou sua mãe, ou sua pátria. Portanto, percebam que as mulheres têm domínio sobre vocês. Não é à toa que Paulo, em Coríntios, diz: a glória do homem é a mulher. No contexto do mundo antigo, qual é a imagem que o autor de Provérbios está se valendo? Aquilo que fascina os nossos olhos, domina o nosso coração, ativa os nossos desejos e, portanto, nós nos movemos a partir desses desejos e intentos. O autor de Provérbios está usando duas imagens. Você tem diante de você aquilo que te seduz para a sabedoria e aquilo que te seduz para a imoralidade, para a impiedade e toda a sorte de pecado. Qual que é a figura mais proeminente no mundo antigo de sedução que ele conhece? Mulheres. Isso não significa que ele está apenas usando essa imagem, minhas irmãs, vocês estão fora de serem seduzidas. Não, vocês são seduzidas. Todos nós sofremos a sedução deste mundo. Então, Provérbios se vale desse recurso para mostrar aquilo que fascina os nossos olhos, domina o nosso coração, e isso cativa os nossos desejos. Então, permita eu só mudar a linguagem. Que tipo de ilusão a sua mente tem criado acerca da realidade? O que tem fascinado os teus olhos e você tem colocado os objetivos tão terrenos e não olhado para a sabedoria? Nós somos uma geração escravizada em pornografia. Somos uma geração que vive em busca de relacionamentos fictícios, ilusórios, projetando ideais em pessoas e nos movemos a partir disso buscando sensações. O que é isso senão a ilusão, a sedução dos próprios encantos da mulher imoral? Todos nós somos pegos por essa verdade, por essa imagem que nos domina, que nos fascina.
porque gostamos de viver nossas ilusões, nos projetamos em nossas emoções e não temos compromisso com a realidade. Então, Provérbios quer romper com tudo isso e dizer: filho, abraça a sabedoria. Filho meu, escuta, o mundo não é assim. O mundo vai ter seus altos e baixos, vai ter as suas injustiças, mas eu quero que você ande na verdade. Abrace a justiça, abrace o conhecimento de Deus. Afaste da mulher imoral, afaste dessas ilusões, afaste das falsas expectativas, da busca por sensações, por prazeres, por desejos. Desperte, a vida não é feita de sensações, abrace a sabedoria. Então, olhar para entender essas 3 imagens que Provérbios nos fornece é extremamente importante. Em terceiro lugar, para você abraçar a sabedoria, você precisa conhecer a abordagem deste livro. Veja que interessante, o livro de Provérbios tem uma abordagem preventiva, ou seja, a linguagem do autor visa preparar um jovem para a vida. Então, não é uma pessoa que carece, por exemplo, de mudar de vida. Eu estou arrependido do meu modo de vida e agora eu vou olhar para Provérbios e vou buscar uma instrução diferente. Bom, você deve fazer isso todo dia. Mas a linguagem é de preparação. Eu quero prepará-lo antes de você tomar alguma decisão. Medite nisso daqui. Seja sábio. Não tome decisões apressadas. Reflita. Escolha o melhor caminho, faça uma boa reflexão. Provérbios, então, lança essa finalidade. Ele não é um livro com a finalidade de restaurar alguém, mas de precaver, de que você não faça escolhas erradas. Por isso que ele vai usar a imagem de que, como se fosse orientação para um jovem. Ele tem essa conotação. Não é um livro para menores, para crianças, por exemplo. É um livro para alguém que está na fase dos seus 19 anos, está ali já namorando, casando, buscando um casamento e está fazendo escolhas importantes para a vida. Ele tem essa abordagem, essa instrução. Mas nós também não podemos nos iludir. Nós que já passamos de determinada idade, já não vou falar em números para não constranger ninguém, que nós podemos ser tentados a achar que determinada idade, quando a gente alcança, significa que eu não sou alcançado pelas minhas tolices da minha humanidade. Não, irmãos. Eu só quero lembrar um detalhe. Diz a Escritura que Salomão, já velho, o seu coração se desviou do Senhor. Não foi jovem que Salomão se desviou, foi quando ele era velho. Então não se iluda achando que a idade trará sabedoria a você. Não. Quem dera fosse. O que traz sabedoria é a busca adequada de quem Deus é. Então Provérbios nos mostra essa realidade, esse aspecto importante. Mas também tem um outro detalhe da própria abordagem do livro. O livro ele se dá num aspecto de um local de palaciano, de um contexto de palácio. Veja, é o rei Salomão que profere os provérbios. Ele que recebeu tal sabedoria de Deus, então ele naturalmente falava do seu contexto de palácio. Mas observe que o contexto palaciano, ele não era algo tão acessível para toda a nação de Israel. Digamos assim que a Escritura não era acessível para todo o povo. Todo mundo tem uma Bíblia em casa. Hoje, antiguidade não. Era material caro, era custoso ter isso. Então não era algo que era compartilhado para todo o povo. Geralmente era um material lido em liturgias, em cultos, mas não acessível. Então quem tinha a palavra de Deus como Escritura fisicamente eram as autoridades. Eram, por exemplo, os reis, porque eles tinham que observar a lei para ordenar o povo conforme a lei de Deus. Eram também os profetas,
porque eles tinham que tomar conhecimento da própria Escritura para produzir a Escritura. Por exemplo, o profeta Daniel, que leu o profeta Jeremias, e a partir de Jeremias escreveu o seu livro. Ele fez uso dos escritos de Jeremias, por exemplo. Também tem os sacerdotes, que tinham que guardar todo o ordenamento levítico. Eles eram estes grupos que tinham acesso à lei. Acesso exatamente porque eles tinham que observar todos os ritos, a ordenança divina. Então não era tão simples para que todo o povo tivesse acesso. Então o livro foi escrito pensando todo este contexto. Eu preciso fornecer instrução para aquele que não tem escrito aqui o livro comigo. Qual que é a melhor maneira de ele guardar? Que sejam verdades compactadas, sucintas. Provérbios. Daí a razão do provérbio ser tão fundamental para o povo de Deus. Então, Provérbios ele tem essa função de fornecer verdades para que você tome a decisão adequada, com a finalidade de preservá-lo, finalidade de você se precaver, não fazer escolhas erradas. E eu te pergunto, meus irmãos, quanto você tem investido de tempo para aprender a instrução do Senhor? Temos Bíblias na nossa língua, em diversidade de traduções. Quanto você tem se dedicado para ler, para meditar na Escritura com zelo, com cuidado, aquela leitura detida? Às vezes nos comprometemos com tantas as coisas na nossa agenda, mas não nos dedicamos naquilo que realmente importa. E aí fazemos escolhas indevidas, por quê? Não gastamos tempo cultivando a sabedoria, meditando na palavra do Senhor. Não nos prevenimos. Então, olhando para essa abordagem, você poderia estar pensando, bom, já passei de certa idade, já fiz faculdade, alguns vão dizer, já estou casado, já tenho meu trabalho, já estou consolidado, então não preciso ouvir provérbios. A grande realidade é que nós precisamos constantemente, porque a dinâmica da vida, ela é complexa. As nossas emoções são complexas. As circunstâncias da vida são complexas. Por isso, nós precisamos o tempo inteiro de ter a instrução, a sabedoria do Senhor para tomar as decisões adequadas. Precisamos nos prevenir, irmãos. Precisamos nos voltar para a palavra. Então, este é o livro que vai tratar desses cuidados para uma vida santa diante de Deus. Homens e mulheres, para que eles sejam sábios. Por isso ele é para todas as idades. Por isso que é um livro que não pode ser ignorado por nós, como povo da aliança. E em quarto lugar, para você abraçar a sabedoria, você precisa entender quem é Salomão. Diz o verso 1 do capítulo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Veja a importância de saber quem é Salomão. Observe alguns dados interessantes. Cerca de 95% do livro é de Salomão. Como eu já apontei, as suas partes dizem que Provérbios de Salomão, a origem é dele. Então o conteúdo maior de Provérbios é de Salomão. Inclusive o capítulo 25, que vai até o verso 29, são de origens dos escritos de Salomão, que foram compilados por Ezequias. Então é um erro achar que o livro também foi só escrito por Salomão, como eu já disse, mas ele tem a sua base, por assim dizer, salomônica, origem em Salomão. Mas os seus escritos foram usados por diversas pessoas, por muitas nações. E as pessoas tiveram o trabalho de compilar, de juntar estes livros e utilizá-los.
Como nós vemos, Agur, influenciado, Lemuel também, ele participa, a sua mãe recebe a instrução e ela não é de Israel. E isso para nós é um contexto muito interessante, porque depois do judaísmo do Segundo Templo, nos parece que as mulheres não participavam da educação dos seus filhos. Era só função restrita dos pais. Mas antes, no contexto, por exemplo, de Salomão, antes do Segundo Templo, o contexto é o contrário. Pai e mãe participavam disso. E eles conheciam que a Torá de Deus. Olha a responsabilidade. Há ainda uma expressão quando a profetisa Uda, ela instruindo o seu filho, que é rei, ao assumir o trono, ela instrui e ela fala para ele obedecer a Torá da sua mãe, ou seja, que recebeu de sua mãe. Então isso sugere que as mães conheciam a palavra de Deus. E, irmãs, eu quero já incentivá-las. Teologia não é só para homens. Então, sabe aqueles livrinhos, Bom Dia Espírito Santo? Joga fora. Vão lá, encara uma teologia sistemática. Vão encarar a doutrina de verdade. Entender a Escritura com profundidade. Estamos falando de uma mulher que conhecia a Torá. Ensinou o seu filho, que era rei, para governar. Crucial. Vamos encarar a palavra com a seriedade que é. Eu não digo que é fácil, meus irmãos. É árduo. Estudar teologia é a coisa mais difícil da vida que você vai ter. Porque é um exercício que nunca vai parar. Porque o conhecimento de Deus excede todo o entendimento. Então, quando cantamos aqui mergulhar no teu ser, é literalmente isso. Porque não temos onde acabar, não vai acabar isso. O conhecimento de Deus é profundo, sublime, excede todo o entendimento. Então a nossa busca ela é contínua. Então nós temos que encarar a palavra com essa verdade, com esse entendimento. Então a participação das mulheres ela também é importante, mas também pais, desafio para os senhores. Homens devem ser também conhecedores da Escritura. Devem ser capazes de pastorear os seus lares, ensinar as suas esposas e os seus filhos. Quantos de nós estão aptos para essas coisas? Quantos de nós encaram este desafio de ser pastores nos seus próprios lares? Quantos de nós temos credibilidade diante das nossas esposas suficiente para que elas nos ouçam? Eu, assistindo um vídeo do Dr. Russell Shedd, ele faleceu em 2016, ele é um teólogo muito importante da nossa geração que teve uma relevância histórica para nós de trazer produções de teologia na nossa língua portuguesa. Ele não é brasileiro, ele é de fora. E ele encarou o Brasil como seu território missionário. Encarou, então, sua família acabou crescendo aqui também no Brasil. Certa feita, alguém já entrevistando a sua filha, perguntando para sua filha, como é que é o seu pai? Veja, a filha adulta falando, ela é uma mulher adulta, consciente plenamente do que está falando. Ela diz assim, olha, eu sei que meu pai ele é um pecador. Porque a Bíblia diz que ele é pecador. Mas eu confesso que eu não o vi pecar. Olha o testemunho desse homem diante da sua filha. Meus irmãos, eu não estou falando de Jó. Eu falei de Jó, né, que ele se afastava do mal, que ele dizia que não se arrependia da sua consciência em momento algum, porque ele andava com integridade. Eu não estou falando de Jesus. Estou falando de um homem que faleceu década passada. Abraçou uma vida de sabedoria, de retidão, de integridade.
Não estou falando de coisa ilusória, mas é a preocupação por andar por um caminho adequado, em obediência ao Senhor. Este é o desafio para nós. Escutaram, homens, né? Seria muito bom seus filhos chegar na fase adulta e dizer: olha, eu creio que meu pai é pecador, mas diante dos meus olhos eu não vejo essa falta dele. Privilégio. Mas com graça, quem sabe o Senhor te conceda isso. E ainda, observe que verso 1 do livro de Provérbios, ele fala, Provérbios de Salomão, filho de Davi. Isso não está por acaso aqui no livro. Há uma intenção de mostrar que há uma sucessão do trono de Davi. Davi, quando ele assumiu o trono, ele não pegou por sucessão. O trono foi retirado de Saul. A partir de Davi, o trono vem por sucessão. Então o autor está nos comunicando que o livro vem desse que vem do trono de Salomão, daquele que recebeu o pacto com Deus. Então este livro também está no contexto de aliança. E ele diz aqui, filho de Davi, o rei de Israel. O contexto de aliança, de sucessão, de trono. Então a ênfase é colocada no trono de Salomão, que representa, que é representado então agora, neste momento, por Salomão. Mas o trono que foi colocado, eles põem uma verdade para além de Salomão. Por isso que quando Salomão cai, a aliança não é quebrada, porque o trono não depende de Salomão. A aliança não é feita propriamente com Salomão, mas a aliança é feita com este trono, com este compromisso pactual que Deus tem com o seu povo. Então, dessa forma, a aliança de Deus é administrada de uma maneira em que o ungido do Senhor assume aquela posição e vai tomar as diretrizes do pacto, da aliança. Então foi Davi, depois veio Salomão e depois veio a sucessão dos seus filhos. Então, o reinado de Salomão, ele traz um paradigma muito interessante e singular na história do povo de Israel. Na era Salomão, por exemplo, nós vemos a dinastia agora de trono passar por sucessão, não mais alguém ser retirado e colocado, isso já foi apontado. Mas há algo muito interessante. Deus diz o seguinte: Deus se compromete a agir com o filho de Davi, dizendo: eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Em 2 Samuel. As mesmas palavras que Deus disse para o próprio Davi. Mas e ainda, observe que ele diz que esta paternidade implica que se ele vier a transgredir, o castigo prontamente virá. Porque Deus o tratará como filho. Se é como filho, o filho vai sofrer a repreensão. Então, ele diz, as varas de homens e com açoites de filhos de homens, o Senhor vai o disciplinar se ele falhar. E essa disciplina é uma explicação do que significa ser tratado como tendo Deus como pai. Então saiba que, tendo Deus como teu pai, ele vai te disciplinar, porque ele vai te corrigir, para que você ande no bom caminho. Este é um novo programa pactual de Deus. Estes reis como filho, cuidando, repreendendo quando necessário. É este compromisso que o Senhor tem e assume. E ainda tem um outro aspecto interessante. O uso da expressão, quando ele transgredir, ao invés do se ele transgredir. Observe, o texto já está pressupondo, ele vai transgredir. Não está dizendo que se ele transgredir, não, já, ele vai transgredir. Ele está marcando aqui. E Deus cumpre a promessa já pressupondo o fracasso de Salomão. Ele vai transgredir, ele vai falhar. Mas ele falhando, o pacto não é desfeito, porque o compromisso é comigo. O Senhor é quem garante o pacto.
Então a promessa, nós já vemos aqui dentro do pacto essa promessa de misericórdia, de Deus agindo no meio do seu povo, de já dizendo que o Espírito, ele já não vai retirar o Espírito. E observe que a retirar o Espírito não é, por exemplo, retirar a salvação de alguém, o ato da regeneração, desfazer a regeneração. Não é isso que o texto está dizendo para nós. A promessa tem a ver com uma capacitação. Saul, quando foi ordenado, ungido rei de Israel, o Espírito entrou sobre ele e ele recebeu a capacitação para reinar o povo de Deus. Davi, da mesma forma, foi ungido rei e recebeu a capacitação. Outra forma, por exemplo, Bezalel, lá no livro de Êxodo, quando ele recebe o Espírito Santo, ele recebe a capacitação para construir os ornamentos do templo. O que ele está falando dessa retirada do Espírito? É retirar essa capacidade para governar o povo. Quando Deus retira o Espírito do rei, é a capacitação para reinar sobre o povo. Então, Saul perdeu essa capacitação, bem como Salomão, quando ele cai. Então, a promessa a Salomão era que, mesmo caindo, Deus não lhe retiraria o Espírito que o capacitava para as funções específicas. Ele tinha êxito no seu reinado. Salomão recebeu isso, coisa que nenhum outro recebeu. Isso marca que, de fato, a dinastia de Salomão foi singular. Outro detalhe da dinastia de Salomão que é singular, a fama dele é associada ao nome do Senhor. Salomão alcançou uma influência e fama, aquilo que era falado de suas ações e escritos, que era relacionado com o nome do Senhor. O povo olhava e apontava: este homem, ele tem a sabedoria do Senhor. Distinto. Esta fama não havia sido conquistada por profetas, por salmistas ou qualquer outro homem na história do povo de Deus. Por nenhum rei. Apenas Salomão tinha isso. Apenas Salomão. Apenas Salomão recebeu pessoas de outras nações que vieram conhecê-lo. Como, por exemplo, a rainha de Sabá, que veio, diz o texto, dos confins da terra, de muito longe, para ouvir Salomão, porque reconheceu que este homem era sábio. Há outro elemento importante, por exemplo, Salomão é um homem de vasta expansão cultural. Ele se dedicava a conhecer a natureza, conhecer a taxonomia, nome de bichos, nome de lugares. Ele tinha essa preocupação de conhecer a própria criação. Isso trouxe muito conhecimento para o povo de Israel. Por exemplo, para o manuseio do cultivo. Você reparou que Israel é um deserto? E eles conseguem plantar? Sabedoria cultivada que foi vinda de Salomão. Tudo isso forneceu esse material para tornar o povo sábio. Isso vem de Salomão. Outro detalhe, em 1 Reis, capítulo 3, verso 12, diz que Salomão recebe um coração sábio inigualável. Ninguém recebeu um coração tão sábio quanto Salomão. Diz o texto que antes de ti não houve teu igual e nem depois de ti haverá. Ou seja, na história da humanidade não haverá ninguém mais sábio do que Salomão. Não houve e não haverá. Deus dizendo isso. Isso é um legado, uma conquista singular para o próprio povo de Israel. Porque os atos dele fez com que a nação fosse conhecida como sábia. E assim fazendo com que Israel cumprisse o seu papel diante das nações, de ser luz para as outras nações, demonstrando a sabedoria de Deus para as outras nações. E por causa dessa sabedoria, as outras nações viriam até Israel e prestariam um culto adequado a Deus. A função, então, singular. Outro privilégio que Salomão teve, ele foi o único rei que recebeu a autorização para construir
a casa de Deus, o templo. Davi não pôde fazer. Por quê? Porque Davi não viveu um reinado de pacificação. Diz o texto que ele era um homem de sangue. Você não pode, Davi, construir o templo para mim. E era próprio do contexto do mundo antigo que os reis, quando estavam no seu estado de pacificação, depois de conquistados os povos inimigos, eles erguiam templos. Davi não viveu isso. Mas Salomão viveu plena paz. Nenhum povo vinha atacar Salomão. O reinado de Salomão foi próspero. Então foi o momento, não, Davi, você não vai. O teu filho vai construir. Outro momento singular para Salomão. Então ele representava este momento, ele recebeu este privilégio de construir o lugar da habitação de Deus. Mas há um outro paradigma também, que se há paradigmas novos, mas há também paradigmas quebrados no reinado de Salomão. Por exemplo, a queda de Salomão. Em 1 Reis, capítulo 11, descreve a queda, a punição e morte de imediato de Salomão. Não há uma descrição que a gente não sabe ao certo dizer se Salomão se desviou de fato, morreu descrente ou ficou como ímpio, se desviou de fato ou ele ainda se arrependeu. É muito abrupta, encerra a história de Salomão, mas a verdade é que a queda ocorreu e que ele já era velho. Diz o texto que ele não viveu, que ele viveu assim, não viveu assim a vida inteira. Ele foi sábio a vida inteira, mas na sua velhice ele deixou ser seduzido por mulheres. E as mulheres desviaram o seu coração. Diz o texto que as mulheres perverteram o seu coração. O coração que ele recebeu que era sábio. Veja que também a busca pela sabedoria não o livrará de fazer escolhas tolas. Você constantemente deve continuar em sabedoria, porque ainda assim você pode ser seduzido a escolher coisas tolas. Salomão assim o fez. Então, o seu coração, diz o texto, não era de todo fiel com o Senhor. Por quê? Ele se relacionou com mulheres de outras nações, constituindo os deuses, ídolos, adorando os deuses estranhos. Ele chegou a ter o absurdo de erguer templos a falsos deuses. Ele ergueu templos a Astarotes, a Milcom, que eram abominações, deuses falsos de outros povos. E ainda essa expressão que é dita aqui, e o seu coração não era de todo fiel, em hebraico isso implica que o seu coração não estava mais em paz com Deus. Ele vivia perturbado ali com Deus. Ele não tinha mais essa relação de amizade com o próprio Senhor. Ele estava em uma relação de inimizade. Então este homem que recebeu tantos privilégios também causou essa quebra de paradigmas, porque depois dele a sucessão de reinados foi uma catástrofe. Só subiram homens tolos, que fizeram escolhas erradas, que não amaram o Senhor. Depois, é muito curioso, lendo o livro de Reis, lá nos capítulos finais, ergue um rei que se volta para o Senhor, que ama o Senhor, ele diz que ama o Senhor, e aí ele rompe com todo o paradigma que Salomão construiu, ergueu com a sua tolice. Mas isso nos traz algumas lições muito importantes, irmãos. Que embora nós tenhamos uma relação de pacto com o Senhor, a obediência de Cristo é o que garante a validade desse pacto. Aqueles que falham na relação pactual sofrem o castigo de Deus, porque são tratados como filhos. Então Deus, nessa relação paternal, vai corrigi-los, vai tratá-los. Mas nós devemos nos lembrar que o que garante a aliança, sustenta a aliança e a obediência de Cristo, não é nós, não somos nós. O reino de Deus é muito maior do que Salomão, muito maior do que Davi,
muito maior do que Paulo, muito maior do que outros homens que nós podemos admirar nas Escrituras, ou de qualquer homem da nossa geração. O reino de Deus é constituído por Cristo, é garantido por Cristo. Então, pode haver muitos Salomões em nosso meio, mas é Cristo que importa, é Cristo quem sustenta o pacto, que garante a aliança, que nos conduz para o reino e andarmos em sabedoria. A mesma mão que construiu o templo de Deus foi a mesma mão que construiu o templo a falsos deuses. Então, não podemos nos iludir com homens, podemos olhar-nos como exemplo, admirá-los, respeitá-los, honrá-los, mas eles devem ser deuses para nós, dominar o nosso coração e seguir os seus passos. Nós devemos olhar para Cristo, pois Ele é o agente perfeito de Deus. Desta forma, meus irmãos, eu quero concluir este sermão. Concluindo, observando algumas verdades importantes, que viver de maneira sábia é um desafio para todos nós. Comunicar o Evangelho de uma maneira sábia é um desafio para todos nós, de uma maneira que faça sentido para o outro. Não que o outro eu tenho que ajustar o Evangelho para que seja confortável para o outro. O Evangelho não é confortável, ele não é uma mensagem confortável. Mas inteligível, ele pode fazer sentido. E eu preciso aprender a comunicar isso. Desafio para nós. Mas você não poderá encarar o livro de Provérbios sem antes perceber que não é bastante compreender as partes do livro. Não é bastante conhecer os personagens, os seus discursos. Não é bastante conhecer a abordagem do livro. E muito menos quem é Salomão. Você precisa entender que a sabedoria é Cristo. Ela é uma metáfora. No livro de Provérbios, a sabedoria é o próprio Cristo. Em Provérbios 8, veja como ele descreve. Ele afirma que o Senhor o possuía no início, em sua obra, antes das coisas mais antigas serem formadas. Ele diz ainda que a sabedoria é desde a eternidade. Antes do começo do mundo, do abismo, dos montes, ela estava com Deus. Ela era o arquiteto de Deus. Reconhecem João aqui? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Estava com Deus e por meio dele todas as coisas foram feitas. Colossenses diz: tudo por meio dele foi criado, nele tudo subsiste. Cristo é a sabedoria de Deus. E a sabedoria, diz o texto, que ela afirma: quem me acha, acha a vida e alcança favor do Senhor. Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim está na luz, já tem o Pai. Cristo é a sabedoria. O apóstolo Paulo também observa essa mesma realidade, dizendo em Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo 2, versos 2, para que o coração deles sejam confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção de entendimento para compreender plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. A sabedoria de Deus é Cristo, está em Cristo. Paulo observa isso. Então, a busca por sabedoria não é uma busca que é caracterizada por possuir uma capacidade por fazer boas escolhas, ou por tomar boas decisões, ou por ter o sentimento simplesmente adequado, na circunstância adequada, na hora adequada. Tudo isso faz parte de ser sábio, é verdade. Porém, não se limita a essa capacitação. A busca pela sabedoria é uma busca que diz respeito por um relacionamento com alguém, com Cristo.
Eu sou sábio mediante a relação que eu tenho com Cristo. À medida que eu me relaciono com Cristo, eu vou crescendo em sabedoria. Eu vou me tornando sábio. À medida que eu vou entendendo, compreendendo quem Cristo é, eu me torno sábio. E então, o livro de Provérbios, ele tem uma marca muito importante no seu capítulo 31. Ele usa a imagem da mulher sábia, a mulher sabedoria, mais uma vez reforçando. E ele utiliza um acróstico com todas as letras do alfabeto hebraico no capítulo final de Provérbios, se referindo à sabedoria a partir do verso de número 10 do capítulo 31. E ele diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? Ele faz essa pergunta. E essa pergunta ela é tão indagatória. Quem é que achará a sabedoria? Esta mulher, a mulher sábia. E o seu valor excede, diz o texto, que excede as finas joias. Ela é muito mais preciosa. Este valor ela é elevado, melhor do que ouro refinado, prata escolhida. E a ideia é que quem a acha, acha a vida. Isso remete diretamente à descrição da sabedoria de Deus, no capítulo 8 do livro de Provérbios. Então, no capítulo 31, ele descreve a sabedoria agora como uma mulher. Lembra aquela imagem da mulher como aquilo que nos seduz, que é importante, que o autor causa aqui? Ele agora diz que é a sabedoria. Então, o livro não está falando de uma mulher literalmente. Desculpa, irmã, se você lê esse livro. Está vendo, irmãs? Sejam como a mulher de Provérbios, no capítulo 31. Não é isso. Ele está falando da sabedoria. Veja como não é literal, porque quem é buscar pão de navio? Não é uma descrição prática da realidade. Eu vou buscar pão de navio. Isso levaria meses. Então não é literal, é metafórico esse uso dessa imagem. Ele usa a imagem de mulher exatamente como aquilo que deve fascinar a gente. Dominar o nosso imaginário, os nossos olhos, os nossos desejos. Então, nós devemos ser fascinados pela sabedoria. Homens e mulheres. Então, quem deve ser sábio? Homens e mulheres. Então, esse exemplo da mulher sábia aqui no capítulo 31, não é só a mulher sabedoria. Lamento, mulheres. Então, aquela mulher empreendedora, né? No mundo antigo, gente, mulher não fazia nada disso na antiguidade. É impossível essa concepção. O mundo era mulheres eram dominadas, eram tratadas como propriedade no mundo antigo. Pelo quê? Pela dureza do coração do homem, pelo pecado. Mulheres podem trabalhar, podem estudar, podem exercer suas lideranças. Mas no mundo antigo isso não era uma realidade. Então Provérbios não está usando uma imagem que eles não viviam. Isso precisa ficar claro. Tá? Ele está usando um recurso metafórico. Mas essa mulher, ela é descrita então como a sabedoria. E a sabedoria de Deus é Cristo. Então a sua busca por sabedoria é uma busca, antes de tudo, por Cristo. Por saber quem Cristo é. Por saber a sua obra. Por entender, buscar discernimento da sua obra. Por compreender o seu caráter. Por viver de uma maneira que corresponda a esse caráter. Cristo é a sabedoria. E nos chama então o livro de Provérbios a buscá-lo. Buscar a Cristo. Entender quem Ele é. Abraçar a Cristo. Então, para você abraçar a sabedoria, você precisa entender que você precisa se relacionar com Cristo. De que você precisa viver com Cristo. De que você precisa viver em Cristo. Porque Ele é a sabedoria de Deus. E assim, meus irmãos, eu concluo este sermão. Abrace a sabedoria. Abrace a Cristo. Vamos caminhar então neste livro, compreendendo quem Cristo é, a sabedoria de Deus. Loucura para este mundo.
O mundo não o concebe. Mas nós, se nos tornarmos sábios, nós modificaremos essa realidade de transformar, de sermos olhados como esse mundo, como figuras tolas, crentes, pessoa alienada, que sai rodopiando porque diz que está cheio do Espírito Santo. Não. Que o mundo nos veja e nos diga, tudo bem, não sigo o Deus deles, mas eles são sábios. Que o nosso proceder seja marcado por sabedoria. É importante, veja, Paulo escreve aos Colossenses, dizendo, eu rogo para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, para que vivam de modo digno do Senhor. Porque se nós nos continuarmos nos portando como tolos, nem missão a gente irá fazer mais. Porque quem nos ouvirá? Mas se nos portarmos como sábios, assim como Salomão assim o foi, as nações o virão até ele, o ouvirão. E assim nós teremos a chance de apresentar quem Cristo é a todo mundo. Encaremos então, abrace a sabedoria.